Eu me chamo Camila, sou mãe de 2 filhos, de Davi e de Lohane. Davi tem 8 e Lohane tem 3 anos. Sou Liana Filgueira, mãe de 3 filhos, 3 homens, Pedro Augusto, João Vitor e Paulo Henrique. Hoje eles estão com 33 anos, 30 anos e 28 anos. O caçulinha. Meu nome é Andréa do Maresque, eu tenho 42 anos, sou mãe de 2 pessoinhas, Alice de 16 e Arthur de 5 anos. Perdi minha mãe cedo e através da minha infância, da minha adolescência, né? Eu tive um problema muito perturbado na minha família e casei cedo, tive o Davi cedo, com 15 anos. Eu sou de uma época mais antiga, então era uma época que se valorizava o casamento, ter filhos, formar família, como se fosse algo que tinha que acontecer. E realmente eu vivi assim minha juventude pensando nisso, realmente, pensando em casar, ter filhos, formar família. E foi uma grande alegria quando eu descobri que eu estava grávida do primeiro filho, Pedro Augusto. Eu saí pulando na rua, fiquei eufórica, sempre gostei muito de criança. Minha primeira filha, há 17 anos atrás, eu ainda não estava no serviço público, fazia parte da CLT e quando ela tinha uns 5, 6 anos, eu tive a possibilidade de passar. O que me surpreendeu foi como eu fui acolhida no serviço público, uma vez que eu estava apenas com ela, na época eu era mãe solo, e minha filha trabalhava comigo, vinha para a universidade, sentava do meu lado, passava o contraturno da escola junto comigo na universidade. Com o Davi eu tive uma experiência mais diferente do que a da Lohane, né? Eu era praticamente uma criança com 15 anos, e foi mais difícil. Tive que criar os meus filhos sem uma proteção familiar, porque só era eu e meu esposo, sem saber de nada também. E só foi eu e ele no dia a dia para cuidar dos dois. Após o nascimento de Pedro, eu já tinha que estar pegando o ônibus para fazer uma prova de cálculo. Isso é bem complicado, mas a gente às vezes tem que passar por umas situações dessas. Isso porque também foi parte normal. Mas depois, com mais tranquilidade, já trabalhando, veio o segundo filho e depois o terceiro filho. Mas foram muitas histórias que aconteceu entre a gente, né, para chegar até aqui. Eu tive Arthur, já casada, com uma rede de apoio melhor estabelecida. E Arthur já me veio enquanto servidora, então eu já tive uma gestação levemente mais tranquila pela estabilidade, né? Já tinha a maturidade e a experiência de ser mãe. Antigamente, como eu não trabalhava, só o meu esposo sustentava a gente, faltava coisa, né? Ele não tinha uma escola boa, particular, não tinha condições de pagar a escola para o menino e era mais sacrificante. Hoje em dia, nós dois batalhamos para dar o melhor, tanto para o Davi como para a Lohane, né? Hoje a gente paga a escola dos dois e nunca deixa faltar alimentação, nada, a gente tenta dar o melhor para os dois. Como eu trabalhava em indústria e bem distante da minha casa, mais ou menos 100 quilômetros, eu não tinha como estar cuidando dos meus filhos e acabei entregando para babá. Acabei abrindo mão da maternidade, já que eu só os via à noite ou de manhã quando eu saía, e olhe lá, que eu saía muito cedo. Mas em algum momento, assim, acho que Pedro devia ter uns 6 anos, ou mais velho, eu radicalizei, pedi demissão do meu trabalho, tive essa oportunidade porque realmente as condições financeiras elas interferem muito, né, na hora da gente tomar uma decisão, principalmente quando tem filhos. E eu pedi demissão e fui ser mãe de dedicação exclusiva. A gente nunca vai ser o melhor que a gente queria ser o melhor, mas a gente não consegue ser o melhor. Então a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Eu descobri o autismo de Arthur muito cedo, em virtude inclusive da experiência anterior de ser mãe, de já saber os marcos do desenvolvimento de uma criança. E uma vez que a gente se organiza nessa parte de saber direitos, saber como funciona uma criança autista e que ela não tem características definidas, é um espectro, então ela tem
características únicas, cada criança autista é uma. Quando você começa a entender que isso independe de você, que você não teve culpa disso, que seu filho ele é autista porque ele é, porque geneticamente e hereditariamente alguma coisa aconteceu, e você não tem culpa disso, nem seu cônjuge. E aí quando você vai se livrando dessas culpas e aprendendo a viver e a ajudar o seu filho, as cargas vão diminuindo, mas eu acho que inclusive são eternas. A gente aprende a conviver com essas cargas, né? Eu me tornei uma mãe muito forte, né? Fui guerreira para enfrentar o dia a dia, lutar para dar o melhor para os dois, dar o melhor, porque o que eu não tive, eu tento dar para eles, né? Como mãe, a gente quer sempre estar acolhendo, a gente quer sempre realizar os desejos dos nossos filhos. Isso acho que vem de dentro da nossa alma como mãe, mas dar limites, isso é difícil, mas é extremamente importante e fundamental para que se estruture o caráter de uma pessoa. O maternar ele é muito exaustivo, mas muito prazeroso. Eu acho que o grande desafio é você conciliar as agendas de toda a família e a sua também, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto carreira, enquanto também estudante, porque a gente se capacita, enquanto mãe de crianças de diferentes idades e gerações. Ser mãe me ensinou a ser uma mulher leoa, como se diz, que sai todos os dias para lutar, para guerrear literalmente, em busca do melhor, da proteção deles, da segurança, da educação, de toda a necessidade dos dois. Eu me tornei uma mãe jovem, bastante assim, experiente, né? Tive uma experiência enorme com os dois. Eu sou grata a Deus por tudo. Hoje olho para trás e vejo que foi assim grandioso demais, porque eu pude estar o tempo inteiro com esses filhos. E era tão íntima a nossa relação que bastava eu olhar e eu já sabia se um filho estava passando bem ou não, estava carente de alguma coisa. Tem uma criança no espectro que tem algumas dificuldades de fala, de interação social. Então, assim, a cada frase nova é uma alegria. Todos os dias é uma pequena alegria de uma coisa que é tão simples às vezes na vida de alguém, para a gente é muito novo. Pular num pé-sol, pular numa amarelinha que está desenhada no shopping, pedir um pirulito. Então essas memórias mais simples hoje são as que me fazem mais feliz. Todas as lembranças para mim são que eu guardo no meu coração para sempre, né? Nos primeiros passinhos deles, nas brincadeirinhas, nas gargalhadas dos dois, nas palavras mamãe, na perturbação também. Isso tudo a gente leva na memória, né? Deu certo. As minhas escolhas, que pareciam um pouco loucas naquele momento, elas deram certo. E quando eu olho para trás e vejo que todos se formaram, todos estão trabalhando. Falei para minha filha mais velha que ela me fez descobrir o amor. Que eu disse a ela que até então o maior amor que eu tinha era, na época, pelo pai dela, né? E aí, quando você percebe, ao gerar alguém, o amor maior que acabou de surgir na sua vida, aí você faz, nossa, isso é amor, né? Então eu descobri o amor com a minha filha mais velha e eu redescobri, depois de alguns anos, esse amor novamente no meu filho mais novo.